Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô com um cenário aqui um pouco diferente. Tô aqui com essa tela que eu comecei a pintar essa semana, fiz um fundo e ainda tô pensando o que eu vou fazer por cima dela, que eu gostei muito desse fundo desse jeito. Bom, hoje eu queria conversar sobre um tema que eu gosto muito: sincronicidades. Você sabe o que é sincronicidade? Você já ouviu falar sobre isso? É uma palavrinha um pouco diferente, né? Mas eu acho que hoje em dia tem sido bastante divulgada até. Sincronicidade, esse termo foi trazido pelo Jung, Carl Gustav Jung. Fala a respeito assim, de situações que acontecem na nossa vida, que são como peças de um quebra-cabeça e que elas são interligadas. Elas não têm nada a ver um evento com o outro, mas no fim ela acaba fazendo sentido diante de algum acontecimento, para trazer alguma confirmação para você. E aí eu tava pensando que tema a gente trazer hoje pra nossa conversa, pro nosso bate-papo. E aí eu lembrei disso porque eu tenho várias experiências muito interessantes de sincronicidades na minha vida. E aí eu queria trazer as minhas algumas experiências para que você possa lembrar também e você começar a observar. Porque eu acredito o seguinte, eu acredito que nós somos um com o todo, nós somos um com Deus. Tudo está conectado, né? Tudo, todos os eventos estão conectados. Por mais que pareça que existe uma diferença entre eu e você, entre, um, entre as pessoas, entre as coisas, mas tudo tem um porquê, nada acontece por acaso. Por exemplo, não é por acaso que você está abrindo esse vídeo. Então, sempre tem alguma mensagem. Eu acredito que Deus, o universo, ele tá sempre falando com a gente, né? Então, por que eu tava falando isso? Por causa da sincronicidade. Então, assim, as sincronicidades, ela vem como uma resposta do universo para nós. Então, quando a gente recebe uma sincronicidade, a gente tem uma confirmação de alguma coisa, a gente sente uma direção. Porque, meu, a gente não tá sozinho nesse mundo, né? A gente pode até achar que tá sozinho. Muitas pessoas pensam que estão sozinhas, mas se você parar e analisar a tua vida, você vai ver tantos momentos que você foi guiado, né? Se você olhar para trás, você fala assim: "Poxa, naquele momento eu achei que eu tava sozinho, não entendi o que estava acontecendo, mas hoje eu entendo que faz sentido". E a gente consegue ver a mão de Deus nisso, nos guiando. Ele só não vai se manifestar para quem não tem desejo de andar com ele ou não quer os seus conselhos. A espiritualidade está disponível para quem quiser, né? Afinal de contas, quem nos colocou aqui nesse mundo não foi ele? E se ele colocou a gente no mundo, ele tem responsabilidade sobre nós, ele tem um propósito, ele tem um plano, né? E as sincronicidades, elas vêm muitas vezes para nos dar essa direção, esse feedback. Quando você começa a despertar um pouco a respeito que a vida é muito mais do que comer, dormir, se satisfazer, pagar boleto, muito mais que isso. Você começa a ver que existe propósito de você estar aqui, não é? Então você começa a ver que você quer fazer algo, você quer buscar um sentido para a tua existência. E aí muitas vezes essas situações, quando você começa a despertar para isso, você começa a chamar respostas. E as respostas podem vir das formas mais inusitadas possíveis. Tem pessoas que veem números repetidos. Às vezes você tá num lugar e você vê pessoas conversando perto de você e surge algum comentário que você acaba ouvindo sem querer e é aquilo que você precisava ouvir pro momento. Então, assim, existem muitas situações, né? E eu vou falar então algumas coisas que aconteceu comigo. E especificamente com relação à arte. Porque eu sempre gostei demais de artes, de forma geral. Desde pequena eu sempre gostei de cantar, fiz aula de piano, tocava piano, e pintar e desenhar sempre fez muito parte. Meu pai era pintor residencial, pintor de parede mesmo, né? E ele tinha muita tinta em casa, então eu vivia fuçando nas tintas dele, catava
pedaço de madeira e pintava, fazia minhas telas, eu vivia fazendo as coisas. Mas eu nunca imaginava que eu poderia realmente me dedicar à arte, né? E me assumir como uma artista. Nunca me assumi como uma artista, mas sempre gostei bastante. E aí, com o tempo, conforme eu fui crescendo, aí eu fui fazer faculdade. Primeiro tentei fazer faculdade de música, mas acabou não dando certo, porque tinham vários testes para fazer. E tentei, algumas vezes não consegui entrar para música. Acabei fazendo uma faculdade de pedagogia, que não tem a ver com artes, mas de certa forma foi legal e tudo. Mas não era o meu caminho de alma, entende? Trabalhei um pouco como professora, me sentia. ah, Sabe quando tá a situação? Ah, ok, pago meus boletos, mas não sentia que eu tava no meu propósito de alma. Não era ali, mas foi indo, fui seguindo. E aí, alguma época, acho que foi 2015, mais ou menos. Foi uma época que eu acho que quando eu tava grávida da Lua, eu e o Matheus, que é o meu marido, a gente começou a falar de viajar, de morar fora, né? Eu comecei a pensar, assim, em ter uma vida com um pouco mais de sentido. Porque a gente tava no nosso ápice, vamos dizer assim, da vida material, as pessoas podiam achar. Morava numa casa maravilhosa que a gente construiu, era tudo que eu queria ter, eu tava naquele momento. Tinha o meu trabalho, ele tinha o dele, a gente tinha dinheiro, a gente tinha várias coisas, a gente tava com uma vida muito bem estruturada. Mas nenhum dos dois estava satisfeito, assim. O Matheus, episódios de depressão. Isso aí um dia a gente pode conversar a respeito da questão do Matheus. Mas assim, ninguém tava muito legal. Mas por quê? Faltava essa busca de sentido. E aí então a gente começou nessa ideia de morar fora. E aí nessa de morar fora, foi bem a época de pandemia depois, até que a gente foi amadurecendo ideia e tal. Compramos passagem para viajar. E aí entrou a pandemia, né? 2020. A gente não pôde viajar. Ficamos lá com a passagem comprada, fui adiando, adiando, adiando. E aí, o que a gente decidiu? Já que não tinha previsão de quando a gente ia poder viajar, mas a gente queria muito sair, viver a experiência diferente, nós resolvemos nos mudar de cidade. E fomos para uma cidade no contexto que a gente queria, que era morar perto da praia. A gente é apaixonado por mar. E aí a gente foi então para o Guarujá. Foi uma experiência muito boa. Até hoje eu gosto muito do Guarujá. Tenho vontade de ter de voltar para lá quando possível. E aí, por que eu tô dando toda essa volta? Porque a primeira sincronicidade muito forte com relação à pintura aconteceu no Guarujá. Olha que curioso, a gente fazendo uma caminhada na orla, na beira da praia. Aí tem aqueles lixos grandes, parecem umas... não sei como é que chama, uns contêineres grandes de lixo, né? Em volta da orla toda. E a gente caminhando, e lá na frente eu vi que tinha um container desse e tinha um saco um pouco mais à frente, assim, no chão. Dava pra ver que era alguma coisa que estava no lixo, mas não estava dentro da lixeira. Alguém colocou ali, né? E eu fui passando, e na hora que eu passei, mas eu vi aquilo, mas não me chamou tanto a atenção. Mas na hora que eu passei, eu enrosquei o pé na sacola. Acabei tropeçando na sacola. Eu vi ela longe, mas eu não me desviei dela. Eu passei, eu tropecei. Quando eu tropecei, eu olhei, era uma sacola cheia de tintas. Tintas de tecido, no caso, aquelas acrylex. E eu falei, nossa, que legal. Será que tá bom isso daqui, né? Eu falei, vou levar isso pra casa. Eu vi que tava no lixo. E era muita tinta. Tinha, sei lá, acho que uns 30 vidrinhos, muita coisa. Tudo por meio, um restinho, mas dava para aproveitar bastante. Eu gosto muito de aproveitar as coisas, né? Eu falei, opa, eu vou levar isso para ver se tá bom. E levei para casa. Mas, naquele dia, a gente estava fazendo as malas para ir para Ribeirão Preto, que é a minha cidade. Nós tínhamos um projeto lá, até de uma ONG que a gente tem. E a gente tava numa fase de mexer naquela ONG, pintar o prédio, fazer um monte de coisa no prédio lá e tal. E eu nem abri a sacola. Fomos para Ribeirão Preto.
Ficamos lá, acho que mais de 15 dias lá trabalhando para fazer nessa ONG e tal. E eu lembrava daquelas tintas, mas eu falei, nossa, será que tá boa? Será que. Bobeira, eu achava, né? E aí, tudo bem, voltamos. Quando. A primeira oportunidade que eu tive, eu já fui lá, procurei um bloco de papel, não tinha um papel vegetal. E eu falei, vamos testar aquelas tintas, vamos ver como é que vai estar. Aí, um dia cedo de manhã, eu peguei e fui lá pintar as tintas e eu vi que tava tudo ok. E então essa foi uma das sincronicidades. E aí a outra foi muito interessante. Passou alguns meses, né? Fiquei 1 ano e pouco morando no Guarujá. Aí a gente teve a oportunidade de viajar para Portugal. Os aeroportos já tinham aberto, né? A pandemia, graças a Deus, já tinha melhorado bem. Viemos para Portugal. Aí chegamos aqui, ficamos assim bastante tempo procurando apartamento para alugar e não conseguia. Eu já tava desistindo. Eu falei, eu vou voltar pro Brasil e tal. Acho que não vai rolar aqui. E aí surgiu esse apartamento, que é onde eu vivo hoje. E de uma forma assim bem curiosa também, foi a proprietária que entrou em contato com a gente, através de uma amiga nossa que estava ajudando a gente nessa busca, né? Ela entrou em contato com a proprietária do apartamento. E aí ela que ligou para nós. E olha, vocês não vão querer ver meu apartamento, né, tal. E a gente veio ver. E por fim acabou dando certo. Quem veio ver foi o Matheus, nem foi eu, porque eu tava em Porto e o apartamento é na Figueira da Foz. Então, quando eu me mudei pra cá, eu nem sequer tinha pisado aqui, nem sabia como que era. Não tinha noção, sabia que era um apartamento mobiliado e tal. E aí, quando eu cheguei aqui, aqui em casa, que eu tô no sótão, né? Chegamos no apartamento. Eu fui ver que ela tinha muita coisa, assim, muitos livros. Ela é uma aposentada bibliotecária. Tinha muitos livros. E aí eu fui olhar os livros dela na sala. Uma coleção, achei lá uma coleção de livros. Muitos livros de arte, de artistas plásticos. Desses livros que tem a biografia, né? Falando sobre o artista. E lá tem Picasso, Miró, Paul Klee, Renoir. Gente, eu comecei a dar risada. Eu falei assim, meu Deus, que. Eu falei, caramba, eu atravessei o oceano, vim pro outro lado do oceano. Vai chegar aqui. Qual que é a chance de você alugar um apartamento e ter uma biblioteca ali de estudo para você, né, disponível? E eu falei, caramba, eu vou pegar firme na pintura. Eu falei, nossa, dessa vez eu já tava pintando no Guarujá, né? Já tinha comprado meu material lá, mas a hora que. Mas eu tava aqui em Portugal, eu não tinha trazido as minhas coisas pra cá. E eu tive que comprar tudo de novo aqui. Aí eu recomecei o meu trabalho na pintura. Então foi assim, sincronicidade, Deus falando, fia, vai, pinta, faz, você gosta, vai atrás. Então, assim, para não ficar muito longo, acabei me passando um pouquinho hoje do tempo, mas assim, trazer esse relato. E te propor que você observe na tua vida também, né? Com certeza tem muita sincronicidade. E se ainda não tem, vai começar até a partir de agora. Propõe para o universo alguma questão e começa a observar. A vida, ela é didática, ela nos ensina, ela conversa, ela dialoga com a gente, né? Basta a gente estar disposto a, a bailar com ela e ela dança com a gente, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo e até lá, beijos, tchau, tchau.